Evangelho vai falar. Nosso amigo, nós queremos escutar. Aclamemos, aleluia. Nossas palmas, alegria. Jesus Cristo no Evangelho vai falar. Nosso amigo, nós queremos escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. No Evangelho de hoje, aparecem duas imagens, dois instrumentos, que para a época de Jesus era algo importantíssimo: o sal e a luz. Para nós hoje, estas duas coisas continuam sendo importantes, mas não tão importante quanto para o povo judeu e no contexto que foi escrito esse Evangelho. Então seria interessante que na nossa partilha nós olhássemos ou nos esforçássemos por olhar por que Jesus usou desses dois instrumentos para falar que os seus discípulos, e isso inclui cada um de nós, deveriam e deveríamos ser sal e deveríamos ser também luz. Em primeiro lugar, acho que a maioria, ou uma boa parte de nós, já fez uma experiência de ter que comer comida sem sal. Por algum momento da vida, por necessidade aí de saúde, de pressão alta, você teve que comer comida sem sal. E você pôde experimentar que uma comida sem sal, ela não tem sabor. E é ruim. Comemos, mas não é tão bom quanto uma comida feita com um bom tempero, com um bom sal. Para o povo judeu, o sal tinha duas finalidades. Esta é a primeira: dar sabor ao alimento. Segundo, já de tempos bem antigos, é fazer com que o alimento não se estragasse. Na época não tinha geladeira. Na época não tinha freezer. E as pessoas tinham esse costume de usar o sal para estas duas finalidades: dar sabor e ao mesmo tempo não permitir que o alimento se estragasse. Quando Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, está pedindo para os seus discípulos o seguinte:
vocês não podem perder o quê? O sabor. E vocês não podem deixar que o evangelho se estrague. Bom, fica bem claro para nós que os discípulos, os cristãos, são cristãos por causa de Cristo. E Cristo é o evangelho vivo. Não permitir que o evangelho se estrague ou perca o seu sabor, é dizer, o evangelho precisa ser anunciado como de fato ele é, cheio de sabor. E cheio de algo que ajude as pessoas a não se estragarem. Para entender ainda melhor, por que o evangelho dá sabor? Por que o evangelho dá um sabor todo especial na vida da pessoa? Porque direciona, aponta o caminho, diz para a pessoa o que está certo e o que está errado, aponta um caminho de felicidade. Por que o evangelho também é algo que nos ajuda a não estragar a nossa vida? Porque aonde não existe o evangelho, e você tem que entender que o evangelho é a presença de Cristo, aonde não existe o evangelho, começa a entrar outras coisas na sua vida, os vícios, e isso estraga a sua vida, estraga a minha vida. Então o sal que fala Jesus é o sal do sabor, é o sal daquilo que não estraga o evangelho que deve ser anunciado. Por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos e para nós: vós sois o sal do mundo. E aí a gente pode concluir essa primeira parte dizendo: o cristão precisa ter sabor. O cristão precisa ter sabor na sua própria vida. Ou seja, sentido para a vida. Você como cristão, você deveria sentir assim: eu dou sentido para a minha vida. Mesmo com os meus sofrimentos, com as minhas dificuldades, eu dou sentido para a minha vida. Porque o evangelho tem sentido para mim. Jesus Cristo tem sentido para mim. Então você pode dizer: eu sou o sal da terra. Não sei se tem algum químico aqui, mas vocês sabem que o sal é impossível de se estragar. Sal não estraga. Só que Jesus diz no evangelho, se o sal perder o sabor, não vai servir para mais nada. Fala assim: e aí? Jesus errou? Não. Ele estava tentando passar uma mensagem para os seus discípulos, dizendo assim: cuidado. Vocês, discípulos meus, podem fazer até o impossível. Ou seja, deixar que a boa nova se estrague. Deixar que o evangelho se estrague. Isso nós não podemos fazer. Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Você já deve ter a oportunidade de ficar no escuro por algum motivo, ou caminhar no escuro. Como isso é ruim. Como é difícil de encontrar os obstáculos. Como é difícil caminhar na escuridão. No Evangelho de João, Jesus primeiro diz assim: eu sou a luz do mundo. E nesse Evangelho ele vai dizer assim: vocês são a luz.